me agrada porque dá chance para bons jogadores da base. E esses jogadores da base subiram, pegaram abacaxis, estão ganhando maturidade e eu tenho certeza que nesse campeonato, nessa temporada, eles vão longe. Paulo Sérgio, 4-0, o São Paulo que aparentemente não ia brigar nesse nível, mas a sombra, né? Eu pelo menos achei 4-0. Ganharam 4-0 do Atlético Paranaense, faz muito tempo que eu não vejo ninguém ganhar. E depois de ter vindo aí de um resultado negativo no Paulista de 4-0. Verdade. É lógico que tem que exaltar aqui o trabalho do Rogério Ceni. Ele mantém o mesmo time, só que algumas peças ele muda o seu posicionamento. Na temporada passada ele termina com Pablo, Nestor e Igor Gomes e Alisson. E ele começa essa temporada do Campeonato Brasileiro com o Nicão. Então ele joga o Nicão, o Igor Gomes vai para o meio. E aí ele não é que muda muito o sistema de jogo, mas ele muda uma pecinha ou outra, mas ele já tem um time formado. Isso é muito bom para uma equipe que quer alcançar coisas melhores. E também lembrando, Flávio, que olha o banco de reserva, Chicão, olha o banco de reserva do Rogério Ceni, que era titular da temporada passada. Volpe, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Olha. Era o time titular do ano passado e todos estão no banco. Ou seja, precisa fazer um trabalho com excelência para segurar esses jogadores, né? Para conseguir fazer com que esses jogadores comprem a ideia, e o Rogério Ceni está fazendo isso. Em relação à queda do treinador, nós temos aqui um gestor hoje, né, que é o Edmilson, galgando aí no SCA, né? Temos um treinador, então seria legal também perguntar para eles, como eles veem tudo isso. Como gestor, mantém o treinador, tira o treinador na primeira rodada, né? O Sérgio, como se sente ser mandado embora no primeiro jogo. Então são coisas assim que a gente tem que escutar de vocês que hoje estão à frente, né? Bom, Paulo, como o Flávio disse, né? O Atlético vem fazendo um trabalho muito bom, né? Campeão Libertadores, também aposta muito na base, jogadores jovens, joga a primeira etapa do Campeonato Brasileiro Paranaense com time sub-23, né? Revela grandes jogadores, tem um dono, seja ele bom ou ruim, tem um dono que manda, né? E aquilo, o boi engorda o couro do dono. Eu acho inaceitável demitir um treinador no primeiro, segundo, terceiro, como demitir o Silvinho no Corinthians, ele sendo bom ou ruim, mas manda embora antes de começar o campeonato, a temporada. Isso é um direito do clube. Então, eu acho que essa parte é uma parte de muita pressão que o próprio dirigente, mal preparado, recebe do torcedor e até nós, comentaristas, e aí ele acaba tomando a decisão porque o resultado não vem, não, porque o planejamento foi mal feito. Essa é a minha opinião em respeito a isso. Em respeito ao Alberto, ele já não vinha, o Atlético não estava legal. Eu assisti os 2 jogos da Recopa, contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras, jogou muito pouco. Né? Então, não sei se não teve alternativa de contratação para o início do Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Né? Então, se você vai jogar Libertadores e vai jogar o Brasileiro, você tem que ter praticamente 2 elencos. Senão você não consegue manter um nível alto de competição. E o Brasileiro, se você bobear, não tem como mais você sair da lanterna e buscar postos de Libertadores. Então eu acredito que é uma cultura nossa, que todo mundo, desde gestão, imprensa, treinador, tem que colaborar para que a gente não possa ter esse tipo de acontecimento. O Atlético Paranaense se transformou na maior potência lá do Paraná, passou muito Curitiba, Paraná, tudo. Então tem um trabalho feito, mas esse tipo de atitude com o treinador, já no ano passado aconteceu com o Dorival Júnior. Ele pegou Covid e quando voltou foi demitido. Esse tipo de insegurança, Sérgio, é muito difícil para o treinador trabalhar, né? Eu trabalhei no Atlético, né, em 2010, né, mas não foi com o gestor atual. E eu sei que lá tem muita pressão. A questão da saída do Alberto, eu lembro que também tem uma situação parecida com o Mancini, que ele foi campeão, foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi campeão, se não me engano, e ficou muito difícil a renovação dele. Então, com esse gestor atual, essas mudanças elas acontecem mesmo. O gestor, ele não tem, se ele entender que ele tem que trocar o treinador, ele vai trocar. E te digo assim, não é nem por pressão do torcedor, né? Porque na atual gestão, ele enfrenta lá
a TV, ele não deixava passar jogo do Atlético na TV local, no estadual. Ele entendeu que tinha que jogar com o Sub-23 do estadual. Isso foi lá em 2012 e o Atlético aderiu esse comportamento para o resto da temporada. Por isso que o brasileiro vem sempre muito forte, que vem se preparando. E na mudança do treinador, ele entende que não serve, não é porque tem que fechar um ciclo de um campeonato para o outro que ele não muda, ele muda. E como o Edmilson falou... Só dá um tempinho. Toca no Garrafa, que o Garrafa toca no Caleri e é gol. Vai, Garrafa! É isso aí, Flávio. Toca no Caleri que é gol. Olha o homem aqui, ó. Chegou aqui, rapaz. Sua melhor partida com a camisa do São Paulo, Caleri? Não. Tive partidas muito melhores, mas fazer gol para um camisa 9 é muito importante. Então, foi um dia mais, um dia difícil por tudo acontecido no último jogo no Palmeiras. A gente vinha baixo de confiança. Eu penso que no Morumbi, os últimos 3 jogos que disputamos, tanto com Corinthians, Palmeiras e este com Atlético Paranaense, foi dos melhores jogos que eu me senti e que o time sentiu. Então, começar o Brasileirão da melhor maneira para nós é muito importante para que não aconteça o que aconteceu no último Brasileirão. Fizemos 4 gols, jogamos com um baita time, acho. Então, começar desta maneira é bom para todos. Caleri, são 62 gols pelo São Paulo em 64 jogos. São 32 e 64, média de 0,5. Fala um pouquinho dessa mistura, dessa combinação entre você e São Paulo, uma combinação que deu certo. Mas eu não jogo para estadísticas, porque eu jogo que joguei 1 minuto, outro que joguei 5 minutos, então eu não jogo por estadística, eu jogo para fazer o melhor e o que precisa o time. Quando tem que brigar lá em cima, eu brigo, quando tenho que fazer gol, tento fazer, mas a estadística não é importante para mim. O importante é que São Paulo gane e que gane como hoje, jogando bem, pressionando, fazendo o que nós treinamos e que a gente se vaya, volte para sua casa contenta de que São Paulo voltou a jogar muito bem. Caleri, você já tem um carinho enorme da torcida desde a primeira passagem, tem o Toca pro Caleri que é gol, que você gosta e que eles gostam de cantar. E está surgindo um movimento para que você seja contratado no final do ano em definitivo. Eu já te perguntei isso outra vez, mas enfim, a cada jogo, a cada gol, a cada estatística, o torcedor fala, o São Paulo não pode perder o Caleri. O que você acha que vai acontecer até o final do ano, mesmo faltando tanto tempo? Eu não gosto de falar do futuro. Eu sempre tento fazer o melhor. Quando eu estou aqui, tento posicionar a São Paulo o mais em cima possível. Eu sou um jogador que sempre joga para ganhar, que sempre quer mais. E estou muito bem aqui, mas futuro ninguém sabe. Eu não posso falar o que vai acontecer, porque nada depende de mim, muito nada depende de mim. Então, eu sou um jogador que sempre quer mais, que sempre quer brigar por títulos e que eu quero ganhar algo aqui no São Paulo. Mas o futuro nada depende de mim, muitas vezes o jogador não decide, então essa pergunta não é para mim, porque eu não posso falar, eu sim fico, eu não, vou embora. Essa pergunta acho que é para a diretoria e eu estou contente aqui, mas um jogador sempre quer mais. Então, eu tenho 28 anos, eu acho que ainda tenho sonho no futuro de jogar na seleção. Para mim, a camiseta da Argentina é o mais importante e tento fazer o melhor possível aqui no São Paulo para algum dia poder vestir, aunque seja um jogo, a camisa de a seleção, que para mim é um sonho. Então, eu sou um jogador que sempre se entrega 100% e acho que a torcida grita meu nome por isso, não por os gols, porque sou um jogador que sempre tenta fazer o melhor por o time. Além dos goles, se faz 1, 2, 3, mas tento deixar tudo no campo. Mas, como eu falei, o futuro nadie sabe, estou muito contente aqui no São Paulo e muito agradecido a todo mundo que me chamou para voltar e a todo mundo que comparte o dia a dia comigo. Caleri,
Só mais uma questão. Nesse embalo, depois de 4-0, o Ceni está mexendo no time para a Sul-Americana e também no Brasileiro. Não seria legal manter esse time? O jogador sempre quer mais, como você mesmo disse, de repente jogar contra o Everton na quinta-feira. Ou isso não adianta nem tentar convencer a fera lá? Bom, Rogério é o treinador e é o que sempre decide. Como eu falei a outra vez, eu sempre quero jogar. Quando você faz gols, quer jogar outro jogo já. Se posso jogar amanhã, jogo. Então, quando você está numa boa fase, prefere sempre jogar, mas eu não decido. O Mr. Rogério é que sempre vai a decidir se quem joga e quem não. Mas é difícil também ter 30 pessoas todos os dias treinando para jogar e ter 10, 12, 15 pessoas que não jogam. Então, acho que vai ser uma decisão dele, mas eu sempre estou disposto para jogar se estou bem fisicamente. Tá certo. Vamos então liberar o Caleri para que ele possa atender os profissionais de rádio agora, não é? O Caleri com média de 0,5 por jogo. Essa última pergunta feita pelo Nivaldo. Você prefere jogar quinta-feira pela Sul-Americana contra o Everton? O Caleri não vai jogar, não. Rogério praticamente já adiantou, vamos aguardar que ele confirme isso em entrevista coletiva. O São Paulo na Sul-Americana vai com a equipe chamada Alternativa, foi a equipe que estreou no último meio de semana. Esse time que jogou aqui, muito provavelmente a maioria dos atletas, Flávio, serão preservados para o jogo do próximo final de semana contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Na zona mista não passa mais ninguém, só mostra ali o Tó, só ali, ó, o Caleri agora ele sai daqui e vai atender os profissionais de rádio, né? Então, tá bem organizado o negócio, não passa mais ninguém por aqui de jogador e a gente já vai se posicionando então, Flávio, lá para a sala de coletiva, porque o Rogério é o último a falar. Ele demora, vai para o banho, um perfume, esfria a cabeça e daqui a pouco vem para a entrevista coletiva e vocês vão acompanhar tudo no nosso Mesa Redonda Futebol Debate. Toca no Caleri, que é gol, Flávio. Excelente, excelente. Professor Sérgio, desculpe. Não, então, como o Edmilson falou, na questão da performance do Atlético, né? E eu sei que o dirigente, ele segura o treinador, só que o Atlético não vinha performando bem e talvez essa foi a razão de ter tirado. Claro que eu acho que tirar numa primeira rodada de Campeonato Brasileiro é ruim, mas eu assisti o jogo do Atlético na Libertadores, pegou um time muito fraco e você não viu o volume do Atlético, talvez, é aquilo que o dirigente faz. Vamos ver no próximo jogo. E aí hoje, pelos melhores momentos que nós vimos aqui, o Atlético não deu um chute no gol do São Paulo e talvez isso foi a gota d'água para a demissão. Vou falar, o Caleri falou assim, não, eu não estou pensando no futuro. Pô, mas ele está pensando na seleção argentina? Que é o futuro. Que é o futuro. Não depende de mim. Não depende de mim. Lógico que depende dele. Só continua fazendo. Não depende não. Ah, Ele não? tem um grupo de empresários que decide a carreira dele. Tá bom, tudo bem. Ele Se ele não tem tá fazendo escolha. gol, o primeiro a mandar ele embora é o São Paulo. São Paulo, Não, então eu sei. Mas lógico que depende do jogador. Para ele vir pro São Paulo, ele teve que abrir mão de uma série de coisas. Ele quase que implorou. O passe dele é totalmente fatiado. O Kia e o Orabichan é um dos donos. A questão de eu não penso no amanhã tem a ver só com o futuro dele no São Paulo. É outra história. Gente, imagina, história, toca ele no pensa Caleri no que é futuro. gol. Imagina o Messi tocando. Quantas vezes o Messi vai tocar? É um negócio, né? Vai gol, hein? Eu acho que se ele pensar em seleção, ele tem que continuar no São Paulo. É onde melhor performou. Eu acho que é um sonho um pouco grande demais. Mas sonhar, já que é para sonhar, sonha grande, né? Deixa eu ver o mestre Alberto Heleno o que tem a dizer pra gente, depois de ouvir essas entrevistas. Daqui a pouco o Rogério Ceni fala com a gente sobre a performance do São Paulo e o tema Caleri, mestre. Bom, o Caleri me surpreendeu porque eu acho ele um jogador de técnica limitada. Mas ele está superando isso com um esforço muito grande, uma dedicação muito grande. E o senso de oportunismo que isso ele sempre teve. E, consequentemente, está fazendo os gols que o São Paulo precisa. Quanto ao São Paulo, eu acho que o legal do trabalho do Rogério Ceni é exatamente tirar das sombras jogadores que estavam lá encostados. É o caso do Toró, é o caso do Igor Gomes, que estava praticamente afastado do grupo, enfim, de vários jogadores que ele está recuperando e dando chance, e por fim, a capacidade de empenho do time. O desempenho pode até não ser um espetáculo, mas o empenho do time. Quanto às possibilidades do São Paulo,
Gente, vamos olhar o final do Campeonato Paulista. São Paulo deu um show no Palmeiras, o campeão da América, um dos 3 maiores times, se não dos 2 agora, né, depois desse início de campeonato, maiores times do Brasil, e depois tomou um sacode de 4-0 do mesmo Palmeiras. Quer dizer, o São Paulo ainda oscila entre 2 polos, ele precisa encontrar o centro disso. Bom, gente, vamos falar um pouquinho do Corinthians. Isso não quer dizer que a gente não vai mostrar a entrevista do Rogério Ceni, tá? Nós vamos tocar o programa, mas assim que o Rogério entrar, o Garrafa entra de lá do Morumbi para falar. Mas tem que falar do Corinthians, senão o Chico vai ficar louco aí. Posso começar dando uma notícia? Por favor. Saiu agora no Gazeta Esportiva, nosso site, né? gazetesportiva.com. O Alessandro anunciou hoje que o Corinthians contratou o jogador, o Rafael Ramos, do Santa Clara de Portugal, mas na verdade ele pertence ao Porto, né? Estava lá em Santa Clara, defensor de 27 anos de idade, para ser o substituto do Fagner, ele é na lateral direita. Né? Lateral direito. E tá todo mundo aí com esperança que o cara venha e se adapte ao time, né? E hoje, por incrível que pareça, nós vamos ver o jogo, eu torci tanto pro João Pedro pegar a bola, passar por um ciclo e fazer o gol, né? E ele quase conseguiu no segundo tempo. Deu uma arrancada ali pelo lado direito. Ele deu uma arrancada direito, pela direita. Mas, infelizmente, está aí o substituto do Wagner está chegando. Posição. Vai brigar pela posição. Se o João Pedro se firmar, ok. Tem mais uma pessoa no elenco. Ele não deve nem continuar no clube, o Flávio. O contrato dele termina em junho, julho, agora no meio do ano. Então, aí é uma prevenção de cobrir, né? Mas até aí porque não tem um interesse em renovar, porque tecnicamente ele não mostrou condições.